E aí, Vicente aqui e sejam bem-vindos ao meu Digimundo. Recentemente eu fui assistir o filme Caça-Fantasmas, ou Ghostbusters, que é, caso você não saiba, um reboot do filme antigo da década de 80, lá de 1984, que por sinal eu não assisti. Conheço de imagens, de trechos, mas não cheguei a assistir o filme especificamente. Mas esse filme de agora, o reboot, o que ele me chamou a atenção foi o fato de que os protagonistas do filme eram 4 mulheres. E é exatamente desse fato que eu quero comentar no vídeo de hoje. Mulheres como protagonistas e como isso meio que atacou, não atacou, qual é o termo que eu quero? Como isso, de certa forma, abalou as estruturas de algumas pessoas da sociedade. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Erin Gilbert, doutora em Física. Se você tá meio perdido aqui na linha de raciocínio, funciona mais ou menos assim. Ghostbusters, né, Caça-Fantasmas aqui no Brasil, ele foi lançado mês passado. Ele tem como protagonista 4 mulheres, sendo 3 delas cientistas e uma delas uma que conhece bastante a cidade. E elas caçam fantasmas. O título é meio autoexplicativo, né, galera? Não tem muito o que ser dito a respeito. Agora, a parte que realmente me chocou. Antes mesmo do filme sair, eu já tinha visto algumas pessoas reclamando, dizendo que o filme ia ser uma bosta. Só que o filme não tinha saído, simplesmente a gente tinha visto alguns trailers. Os trailers, do meu ponto de vista, eles eram pelo menos divertidos, eram interessantes. Só que tinha muita gente, acho que principalmente homens, falando que o filme ia ser uma bosta. E por quê? Porque as protagonistas eram mulheres. As pessoas estavam reclamando, dizendo que o filme ia ser um lixo, que elas eram... não sei, sabe? Sabe muita gente despejando merda pela boca? E isso realmente me deixou pensando, porque se você parar até pra analisar, aqui no Brasil o filme foi lançado como Caça-Fantasmas, sem o artigo no começo do filme. Mas o antigo, ele foi lançado como Os Caça-Fantasmas. Ele deixava explícito que eram homens que estavam no filme. Nesse caso, as próprias produtoras, provavelmente, não é uma certeza, estou falando coisas que eu acho que sejam verdades, né, que eu acho que seja certo, que eles escolheram lançar o filme sem o artigo As Caça-Fantasmas já para meio que não espantar o público que fosse assistir. Para você ver o nível de pensamento que a gente tem, que a gente tá tendo hoje em dia, né? Algumas pessoas, pelo menos, não é todo mundo. Então, isso devia fazer a gente parar e pensar um pouco nessa questão de que vai ter mulher protagonista sim, e se você não gostar, vai ter mais e vai continuar tendo, sabe? Foda-se se você não gosta. Aí tinha muita gente também que tava vindo com a desculpa de ai, mas o filme antigo é melhor, você vai estragar um filme que ele já existe, que não sei o que não tem que mexer numa obra que tá quieta. E de novo, sabe, foda-se. Funciona da seguinte maneira. A produtora, se ela detém os direitos de alguma coisa, se ela quiser fazer caralho a 4 com aquilo, ela vai fazer. Você gostando ou não. Agora, se você está preso no passado, se você vive ainda na década de 80... repensa, porque, né, a década de 80 já passou, faz um bom tempo, a gente já teve lá as roupas loucas e pá. Então, eu penso da seguinte maneira, que você tem o direito realmente de não gostar do filme, você pode até não gostar das atrizes que foram escolhidas, mas você realmente tem que saber o porquê você não gosta daquilo. Você pode não gostar do filme porque o enredo dele foi ruim, você pode não gostar do filme porque a direção dele foi ruim. As atrizes, você pode não gostar delas porque você pode não achar elas engraçadas. Porque, querendo ou não, um dos focos do filme é a comédia. Não é o filme todo. O filme todo não gira em torno de uma comédia pastelona e coisa do gênero. Ele tem seus momentos de comédia, ele tem seus momentos que relembram um pouco o terror, né, antigo lá da década de 80, 70, 90, essas coisas. E ele também tenta ter seus momentos de ação. Então o filme ele tenta mesclar as 3 coisas. De certa forma ele até consegue. Apesar de não ser nada necessariamente, nossa, num nível muito elevado.
O filme ele consegue ser divertido, uma comédia até que bem simples. Eu dei algumas risadas enquanto eu tava assistindo. As partes de tensão, eles relembram bastante os filmes antigos de terror, né? A mecânica da porta abrindo, a tensão que, tipo, ela te leva pra um lugar específico. É bastante interessante. E os momentos de ação são mais ou menos, porque, né, você não consegue comprar eles realmente. Fica meio que faltando alguma coisa. Mas não é um filme lixo, não é um filme bosta. E uma coisa que eu achei muito engraçado no filme, que, não sei, talvez tenha sido uma crítica, pelo menos eu enxerguei dessa forma, é o menino Kevin, né, o nosso querido Chris Hemsworth, o nosso Thor. Porque no filme ele faz o papel escrachadamente da secretária burra, que normalmente aparece nos filmes. Então ele simplesmente é o cara bonito, sem cérebro, completamente lesado, mas que ele tá lá fazendo o papel dele, né? Ele tá lá trabalhando pra elas no filme, simplesmente pelo fato dele ser bonito. Então, se você assistiu o filme e provavelmente se doeu, começou a reclamar por causa do papel que ele estava fazendo, talvez o filme tenha atingido um dos seus propósitos. Eu não sei se eu consegui deixar esse vídeo com muito nexo, mas enfim. Agora, aqui no final, eu queria deixar um último pensamento, né? Uma última reflexão, que é a seguinte. Eu acredito que a gente passou do tempo onde as mulheres simplesmente iam, né, no cinema, viam filmes, liam livros, assistiam séries, ou qualquer coisa do gênero, buscando encontrar a donzela, né, em perigo, a princesinha, tipo, que é toda, sabe, delicada. Eu acho que já não tem mais disso. Óbvio que sempre vão ter mulheres que se identificam com essas personagens. Só que o problema era, a gente só tinha essas personagens. Era, tipo, muito difícil você ver mulheres que elas realmente brigavam por alguma coisa, que elas iam atrás de alguma coisa, que elas conquistavam coisas por elas mesmas. Então, os tempos eles estão mudando, eles, né, estão caminhando para uma outra época. E a gente tem que acompanhar, porque, sabe, não viu de passado, pô. Uma das coisas que eu olho pra isso e vejo que realmente tá tendo uma certa diferença é a gente pegar os próprios filmes da Disney. Que eles já, tipo, transcendem várias épocas. Eles passaram já, tipo, muitas coisas diferentes. A gente já teve a época das princesas, das donzelas em perigo, onde elas precisavam ser resgatadas por um príncipe, elas tinham um beijo de amor verdadeiro e a vida delas acabava ali porque elas conheceram o amor da vida delas, assim, bateu o olho, tipo, uou, nossa, ele é bonito, ele me beijou, ele me salvou, caso com você. Não tem mais isso. Ou tem em menor quantidade. Hoje os filmes da Disney, tipo, não é nem só hoje, né? Se você pegar, né, eu já vi muita gente falando que Frozen foi o primeiro filme da Disney que ele pegou a mecânica diferente, né? Tipo, ele não precisava de um príncipe pra ser feliz, foi o amor entre irmãs. Não, mentira, não foi o primeiro. A gente já teve Lilo e Stitch lá atrás, que era simplesmente a Nani e a Lilo e eram só as duas garotas, uma de provavelmente que é uns 18, 19 anos, uma adolescente entrando na vida adulta, tendo que cuidar da irmã mais nova, sabe, sozinha. Então, não foi o primeiro. Então não vem com essa. A gente também teve Mulan lá no passado, né? Eu não lembro nem de quando é Mulan, 99, 2001, não me lembro. Mas que é uma das representatividades mais fodidas, onde a Mulan, ela, né? Ela era uma mulher na China, país extremamente machista, onde ela passa, né, tipo, ela se torna um homem, consegue fazer mais do que a maioria deles, e no final ela ainda salva a China sendo mulher. Então, toma na cara. Só receba. E pro ano que vem a gente também vai ter Moana, que é o novo filme da Disney, e pelo que já foi falado, vai ser também, né, diferente da mecânica que a gente já conhecia, onde ela também não vai precisar de um príncipe. Ela provavelmente vai vencer as dificuldades que ela tiver no caminho com amigos e com a força dela mesma. Então, BUM! Toma na cara. De novo. Então, com esse toma na cara, eu chego no final da minha linha de pensamento. Eu só queria, né, compartilhar isso com vocês e... não sei. É uma coisa que a gente tem que pensar. Porque não dá pra continuar vivendo no passado.
O passado já foi, para algumas pessoas foi maravilhoso, para várias outras não foi. Então vamos repensar nas coisas, vamos refletir. Se você não quiser pensar também, não é problema meu. Eu resolvi pensar, eu resolvi colocar isso aqui porque eu achei que deve ter pessoas que concordam com essa minha opinião ou não. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha ele pros amigos, pras amigas, pras mães, pras vovós, pros papais, pra quem você quiser, né? Quem quer assistir o filme, quem já assistiu o filme, quem pensa esse tipo de coisa, quem tá nessa linha de raciocínio. E se você quiser também, né, compartilha assim, ó, pra todo mundo. Faz aí, né, compartilha pra quem você quiser ou não. E a gente se vê na sua próxima visita aqui no meu Digimundo. Tchau!